dia 20 de novembro, é dia de lembrar a imortalidade de Zumbi dos Palmares. É dia de lembrar que esse Brasil tem uma negritude que, sem reconhecê-la, sem termos orgulho dela, nós não vamos construir uma brasilidade. Nós vamos construir uma sociedade cheia de pedaços da ditadura, cheia de pedaços da escravidão, e não uma sociedade onde nós nos sintamos mergulhados na experiência de Zumbi dos Palmares. Lembrar Zumbi dos Palmares é lembrar que a nossa luta é diária. É lembrar que é preciso identificar todas as formas de discriminação e todas as formas metafóricas de escravidão para poder desconstruí-las. É lembrar que só nós vamos ter uma sociedade realmente democrática e que honre uma Constituição que fala de dignidade humana quando tivermos igualdade de direitos e oportunidades a todas as pessoas que aqui moram. E só vamos ter isso se nós reconhecermos a nossa africanidade, se nós reconhecermos a nossa negritude, se nós reconhecermos o que representa Zumbi dos Palmares e deixar que ele fale através das nossas ações coletivas e das nossas ações individuais. Nós temos um Brasil que tem muita dificuldade de fazer os lutos dos seus períodos traumáticos, não é? Nós temos dificuldade de fazer o luto do colonialismo, onde o Brasil foi retalhado, entregue numa bandeja aos pedaços para os amigos do rei, que se sentiam não apenas donos da terra, mas donos das pessoas, das crianças, dos trabalhadores. Nós temos muita dificuldade de fazer o luto da escravidão, porque a gente sai da escravidão como se ela não tivesse havido. Então, portanto, a escravidão é a desumanização e a construção de uma naturalização inadmissível de uma relação de subalternidade dos negros no nosso país. Então, portanto, é preciso fazer o luto da escravidão também, como é preciso fazer o luto da ditadura que arrancou o Brasil dos brasileiros e impede o povo brasileiro de tomar conta da sua própria história e se sentir pertencente ao seu próprio país. O Brasil precisa fazer esses lutos. As cotas raciais é uma forma de fazer esses lutos, porque primeiro significa reconhecer que existe uma assimetria, reconhecer que existe uma dívida deste país para com a população. O que aconteceu nos fornos crematórios da Segunda Guerra Mundial provoca a indignação, e tem que provocar mesmo, de cada uma e cada um de nós. E o que aconteceu nos navios negreiros? E os milhões de negros e negras que faleceram nos navios negreiros? E o fato de se arrancar uma pessoa da sua própria terra, se arrancar uma pessoa dos seus vínculos atávicos, afetivos, do exercício da sua religiosidade, da sua cultura, de tudo aquilo que faz com que nós nos reconheçamos enquanto seres humanos. Por isso, cotas raciais, ela parte do pressuposto que o Brasil tem uma dívida, e ela parte do pressuposto que é preciso ter ações que esperamos sejam as mais transitórias possíveis, porque esperamos construir um Brasil que não haja necessidade de ações propositivas, afirmativas, porque um Brasil que seja mergulhado na igualdade de direitos entre negros e negras, negros e não negros, entre o conjunto da sua população. Cotas raciais é reconhecer essa dívida, e o segundo aspecto é fazer com que o Estado ele tenha mecanismos para que nós possamos romper com essa assimetria. Veja, nós temos uma adesão e um acesso à educação hoje muito maior do que tínhamos há 30, 40 anos atrás. A educação está mais universal, ela tem um acesso de mais de 98% nas classes iniciais. Então, portanto, o acesso aumentou, mas a diferença entre a escolaridade do negro e do não negro, ela ainda continua exatamente a mesma. Ainda que tenhamos mais pessoas, negros e não negros, estando nas escolas, nós ainda temos uma diferença que permanece imutável entre o nível de escolaridade dos que são negros e dos que são não negros. Por isso, as cotas são absolutamente fundamentais para que nós possamos ter ações que afirmem a necessidade de termos um país com igualdade de direitos. Quando o governo federal cria uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, ele reconhece
que há uma desigualdade étnico-racial que atinge os negros, que são a maioria nesse país, portanto não são minorias, são setores minorizados, porque compõem a maioria, mas atinge também os ciganos, atinge também os indígenas, que estão sendo vítimas de um verdadeiro etnocídio, onde a sua cultura tem sido arrancada deles mesmos, a sua forma de ser tem sido aviltada e violentada todos os dias. O Brasil fez um genocídio na população indígena. E hoje faz um etnocídio com requintes de profunda crueldade e de profunda desumanização. Então, portanto, ao se criar a secretaria com status de ministério no governo federal e ao se criar a secretaria aqui no governo do DF, a primeira coisa é que o Estado reconhece que há uma desigualdade e por isso precisa de um instrumento ou de um órgão que vá fazer a transversalidade do conjunto das políticas públicas. A CEPIR federal e a CEPIR do DF têm a função de cutucar as outras secretarias para que nós possamos apontar com um plano de construção da igualdade racial que tem vários aspectos, que tem a discussão fundiária, que diz respeito aos quilombolas, às comunidades de terreiro, mas que diz respeito ao exercício da religiosidade, ao reconhecimento da nossa negritude. Nós não podemos reconhecer nossa brasilidade se não reconhecermos a nossa negritude, se não possibilitarmos que as religiões, que muitas vezes funcionaram como fio de vida, como fio condutor de vida da população negra arrancada da África, e que essa religiosidade tem que se expressar, que as contas têm que aparecer, não podem ser escondidas, que os tambores têm que ser escutados, não podem ser calados. Então, portanto, as CEPIs, tanto federal quanto do Distrito Federal, elas têm a função de fazer a transversalidade e de fazer a intersetorialidade das diversas políticas. É preciso construir um plano de desenvolvimento e de defesa da igualdade racial, a igualdade de direitos entre as diversas etnias, e esse plano tem que ser dialogado, construído, tecido com a organização popular. E, ao mesmo tempo, este plano tem que ter essa intersetorialidade de ações na educação, de ações na cultura, de ações na assistência social, de ações na saúde. É preciso fazer um recorte étnico em todas as políticas públicas. Nós queremos universalizar, sem nenhuma dúvida, as políticas públicas, mas queremos que ela tenha cara e que ela tenha espaço para a vivência das identidades e das subjetividades que estão tão massacradas, tão aviltadas em um país tão dominado pela mão invisível do mercado, que captura inclusive direitos, que captura desejos, captura comportamentos, captura formas de ser. Então, portanto, são secretarias com status de ministério, a Secretaria Federal, que vão fazer a transversalidade das políticas públicas na perspectiva de estabelecer o recorte étnico e que precisam ser territorializadas. Por isso, um plano de desenvolvimento da igualdade racial, ele pressupõe territorializar e, fundamentalmente, empoderar, intersetorializar, territorializar e empoderar. Empoderar, dar poder arrancar o opressor que muitas vezes está internalizado dentro de nós mesmos, arrancar o opressor que muitas vezes foi engolido de forma invisível e que se expressa sem que nós tenhamos consciência de que ele está se expressando. Portanto, empoderar, dar autoestima, condições de organização, condições de luta para as comunidades que foram minorizadas nesse país, inclusive a população negra, mas não apenas a população negra. É fundamental que tenhamos a capacidade de intersetorializar, a capacidade de empoderar e a capacidade de territorializar na construção de políticas que sejam políticas que se agreguem em um plano de desenvolvimento da igualdade racial que vai abordar vários aspectos e que tem que ser desenvolvido a partir das secretarias, tanto do Distrito Federal quanto das secretarias da CEPI nacional. Era o reconhecimento de que não há democracia racial, que o Brasil é racista,
O Brasil é racista e tem que se reconhecer enquanto tal, para que a gente possa identificar as paredes e os tetos de vidro, as paredes de vidro que impedem a população negra ou a população indígena de circular, de se horizontalizar, e os tetos de vidro que impedem que ascendam aos postos mais determinantes do nosso país, da construção da República e das próprias empresas. Então é preciso identificar o racismo, identificar suas teias, suas expressões, e isso só se dará através de um profundo processo de conscientização que passa pela escola, como qualquer processo de construção cidadã passa pela escola. É impossível pensar no país de pé, é impossível pensar no Brasil que realize as suas potencialidades se não houver investimento maciço na educação. Por isso a importância de termos secretarias que vão poder acionar a construção de uma série de políticas públicas nas mais variadas áreas e que possam, a partir daí, oferecer um plano onde não haja dor em uma sociedade, um plano que possa desenvolver uma sociedade onde não haja dor em ser negro ou não haja dor em ser negra. Olha, nós temos uma discussão de reforma política que ela está guardada nas gavetas do poder econômico, nas gavetas dos parlamentares que precisam dessa relação muito estreita, muito umbilical com o poder econômico para justificarem ou para efetivarem seus mandatos, não é? E essa discussão de reforma política, ela tem que apontar na perspectiva de termos uma representação negra de forma superior à que temos hoje, que é absolutamente irrisória aqui no Congresso. Até porque tem muito pouco tempo, tem muitos poucos anos que o Brasil se reconhece enquanto um país negro. O Brasil sempre foi um país majoritariamente negro, mas tem muito poucos anos que o Brasil se reconhece enquanto um país negro. O país abandona o embranquecimento que foi égide, inclusive, e foi alimento de uma lógica eugenista que atingiu o Brasil nas primeiras décadas do século XX. Então, portanto, a reforma política é uma discussão importante para que nós possamos ter a igualdade de direitos e uma representação maior de todas as etnias que foram historicamente excluídas desse Brasil. Mas existe um outro projeto, uma PEC, um projeto de emenda constitucional que me parece que é absolutamente fundamental para realçar nossa dignidade, para fazer a gente honrar e ter orgulho do conjunto da nossa Constituição, que significa que é a PEC do trabalho doméstico. O trabalho doméstico envolve mulheres. 93% dos que têm o trabalho nas casas são mulheres e mais de 70% são negros ou, portanto, negras na sua grande maioria. Então, quando se enfrenta a desigualdade do trabalho doméstico, que rouba o tempo, que rouba muitas vezes a dignidade e que exclui esses trabalhadores e trabalhadoras dos direitos que foram duramente conquistados nesse país, ou seja, os direitos que estão assegurados na nossa Constituição, mas que estão assegurados na nossa CLT, que estão assegurados no nosso dia a dia, na nossa vida, esses direitos, eles não atingem os trabalhadores e trabalhadoras domésticas. E quando se trabalha na perspectiva de desconstruir essa discriminação e essa exclusão, sem dúvida nenhuma você está enfrentando a desigualdade de gênero, está enfrentando a desigualdade étnico-racial. Então, portanto, penso que nesse exato momento, nesse mês de novembro, nesse dia 20 de novembro, nós deveríamos ofertar à população brasileira o grito de Zumbi dos Palmares, a luta de Zumbi dos Palmares, e ofertar isso hoje, nas relações concretas que temos aqui no Congresso, significa estarmos aprovando uma proposta de emenda constitucional que retira a discriminação aos trabalhadores e trabalhadoras domésticas, que a maioria é composta da população negra e a maioria é composto de mulheres. Então, portanto, eu diria, a PEC do trabalho doméstico é absolutamente fundamental para que possamos aprová-las e ofertar à população, que significa viver de novo Zumbi dos Palmares, viver de novo o grito da liberdade que está aprisionado na garganta de uma longa madrugada
que esse país tem enfrentado até consolidar de forma inequívoca o Estado Democrático de Direito e a verdadeira democracia. Por isso, nesse dia 20 de novembro, mergulhemos na consciência da nossa negritude, no orgulho da nossa brasilidade negra, no orgulho de sermos como somos, para que nós possamos construir uma sociedade tal qual se construiu um quilombo, com os fios da liberdade, os fios da dignidade humana. Axé. Amor e união, é café com leite, arroz com feijão.